bem-vindo a mais uma entrevista Infodefensa. Na entrevista de hoje, vamos receber diretamente dos Emirados Árabes Unidos dois executivos do Edge Group, um conglomerado de 25 empresas da área de defesa que tem como proprietário o governo dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, é uma estatal de defesa e essa empresa tem realizado grandes e importantes ações, abrindo frentes de negócios e criando parcerias importantíssimas aqui no Brasil. Para falarmos sobre a base industrial de defesa brasileira e sobre os desafios para o estabelecimento de um Brasil exportador inserido no mercado internacional, vamos entrevistar hoje dois executivos do Edge Group, Rodrigo Torres e Marcos Degô. No ano de 2023, esses dois executivos protagonizaram uma série de ações, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto aqui no Brasil, estabelecendo uma série de parcerias, memorandos de entendimento e acordos comerciais que estão elevando o patamar da base industrial de defesa brasileira a um novo nível. O que é o Edge Group e quem são essas pessoas, vocês vão conhecer a partir de agora. Por favor, se apresentem, Marcos Degô e Rodrigo Torres. Rodrigo, por gentileza. Vamos lá, obrigado. Roberto, mais uma vez, muito bom revê-lo depois do nosso encontro no LAAD. A gente tem acompanhado bastante a evolução em suas matérias, agradeço a cobertura e a parceria. Bom, a nível de introdução, eu me chamo Rodrigo Torres, eu sou o CFO do grupo da Edge. Estou com a Edge já um pouquinho mais do que 2 anos. Antes da Edge, eu trabalhei 2 anos para o grupo Renault, na França, e antes da Renault, eu trabalhei 21 anos com a General Electric. Eu saí do Brasil em 2002, então já estou muito tempo fora do Brasil, mas sempre conectado com o Brasil de uma maneira ou de outra. Boa tarde, boa noite, Roberto, Rodrigo. Eu gostaria de iniciar essa pequena introdução dando os parabéns a você pelo trabalho que você vem desenvolvendo em prol da base industrial de defesa do Brasil, mas também em prol das Forças Armadas do Brasil, com essa sua missão aí de promover a transparência em temas que interessam a toda a sociedade brasileira do ponto de vista da soberania. Meu nome é Marcos Degô, sou Managing Director e CEO do Grupo Edge para a América Latina. Estamos baseados no Brasil, em Brasília. Degô, profissional já com 32 anos de experiência, sobretudo no serviço público, especializado em temas de política externa, de defesa e segurança, obviamente, e de indústria e comércio exterior. Eu pautei sempre a minha carreira por atuação nessas áreas. Já desempenhei diversos cargos no serviço público, como assessor de assuntos internacionais do governo Fernando Henrique Cardoso, secretário especial de assuntos estratégicos do governo Temer, secretário de produtos de defesa no último governo Bolsonaro. E agora com essa missão de ajudar a trazer o Grupo Edge para a América Latina, dentro de uma filosofia que nós trataremos daqui a pouquinho. Para começar a nossa entrevista, eu trago aqui para ser rapidamente comentado um texto publicado na coluna de sábado do Estadão, chamada Espaço Aberto, e assinada por Fernando José Santana Soares e Silva, que é general de exército e chefe do Estado-Maior do Exército, e ele escreveu um texto intitulado Como Soldado é Meu Dever Alertar. No texto do militar, nós vemos aqui mais uma vez reproduzidas uma série de alertas sobre a importância da defesa para o Brasil, sobre o Brasil construir um escudo que suporte pressões internacionais, e isso só é possível de ser obtido com investimento e planejamento na indústria de defesa. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. E o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro faz uma série de alertas. Ele alerta para a importância de subir o nível de participação do setor defesa no produto interno bruto brasileiro para 2%. Tem sido aí a média utilizada pela maioria dos países que têm investimentos críveis no setor de defesa. O Brasil pode perfeitamente alcançar esse patamar.
Então, aqui no texto do chefe de Estado-Maior do Exército, nós temos várias daquelas observações sobre a falta de previsibilidade financeira, sobre as recorrentes contingenciações orçamentárias e sobre a dificuldade que as forças, isoladamente ou em conjunto, têm para planejar o seu futuro e o seu reequipamento, o seu desenvolvimento, devido a essas e outras tantas questões que nós vamos discutir aqui hoje. E ao mesmo tempo, e refletindo esse estado de coisas, nós trazemos aqui uma análise publicada pelo blog Mar e Defesa, que versa sobre o poder marítimo e sobre defesa nacional. E num post publicado no dia de hoje, Congresso Nacional em Defesa, atividades da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no mês de agosto de 2023. E após a leitura do documento, que deveria já ser uma leitura alarmante para qualquer pessoa, a gente chega na conclusão geral da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que diz o seguinte: do total de 124 propostas legislativas que constaram das pautas das reuniões da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Relações Exteriores no mês de agosto deste ano, apenas 16 disseram respeito ao tema defesa nacional, ou seja, 13% do total. Destas, nenhuma produziu efeitos positivos na eficácia ou na eficiência da defesa nacional. Então, a primeira pergunta que eu faço aos senhores aproveito o gancho desses dois extremos para ter um início, um meio e um fim à nossa entrevista. Vamos aqui com o alerta feito pelo chefe do Estado-Maior e vamos aqui com esse post com uma conclusão assaz não muito emocionante sobre a atividade parlamentar. Como os senhores enxergam isso e o que o Edge Group pode e está atuando para modificar esse cenário? Claro, Roberto, obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante, realmente. E eu vou responder de algumas, vamos dizer assim, de algumas maneiras. E esse ponto é um ponto que realmente vem estressando as empresas brasileiras, tá? Então, assim, obviamente, do lado, vamos dizer assim, negativo, a gente acaba tendo menos desenvolvimento, a gente acaba tendo menos investimento e as empresas se tornam fragmentadas e talvez sem escala, né? Estou falando das empresas de defesa brasileiras. O lado bom, se tem algum lado bom disso, as empresas se tornaram muito rápidas, ágeis, e muito, vamos dizer assim, elas conseguem tirar leite de pedra, né? Então você tem empresas que conseguiram desenvolver tecnologias de uma maneira super inteligente, super rápida e com um orçamento super curto. E a gente tem vários exemplos, a gente pode falar desde empresas grandes como a Embraer, mas outras empresas menores que conseguiram desenvolver tecnologias super interessantes e com um orçamento pequeno, tentando ser criativo o máximo possível, né? Então, assim, a gente entende, mais falando um pouco da parte da ED, a gente entende que tem esse desafio no Brasil e a gente entende que esse desafio, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser superado, né? Mais cedo ou mais tarde, esse framework tem que mudar, porque senão vai acabar uma fragmentação generalizada até das Forças Armadas, de uma certa maneira. Agora, a gente entende que a gente, como grupo, a gente pode ajudar isso. Então, o que talvez amanhã ou ontem, a Marinha, por exemplo, não teria os recursos totais para fazer um investimento de grosso em capacidades, a ED pode entrar com esse investimento e tentar realmente, vamos dizer assim, quebrar esse paradigma, né? E eu acho que é isso que a gente se encaixa muito bem comparado com outras empresas. A gente conversou isso um pouco na LAAD, outras empresas que tentam extrair muito a curto prazo. Então a ED está mais a longo prazo, tentando se capitalizar. E assim, honestamente, usar, não sei se é a palavra certa, mas talvez se capitalizar de todo o processo industrial e o processo de tecnologia que o Brasil desenvolveu
para ajudar a gente a criar capacidades também soberanas. Então, só lembrando, a ED é uma empresa que é do governo, 100% do governo de Abu Dhabi. Então, uma empresa que, a nível Brasil, está tentando investir não só a nível comercial, que seria a dinâmica normal de outras empresas, mas a nível de parceria. Então, parceria com a Marinha, parceria com o Exército, parceria com a Aeronáutica, que talvez você tenha até comentado a priori que a gente tenha assinado esse memorando de entendimento e para desenvolver juntos produtos e capacidades. Eu acho que é um pouco aí o viés da ED. Marcos, por favor, fique à vontade de complementar. Então, pegando esse gancho, Rodrigo, e retomando aquelas ideias originais anteriores do Roberto, eu não reputo esse problema à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é uma caixa de ressonância. Temos ali reunidos diversos grupos com perspectivas, espectros políticos diferentes, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional segue esse mesmo padrão. Há perspectivas distintas, ideias distintas. Eu creio que ali, talvez, o nosso grande problema seja a escassez de grupos, de associações que tentem fazer ou demonstrar para os parlamentares a importância do tema defesa. O tema defesa seja para a geração de renda, de emprego, de tecnologia, geração de tecnologia endógena para garantir um nível mínimo de autonomia estratégica, porque não existe autonomia estratégica sem autonomia tecnológica. Então, enquanto não houver esse movimento da sociedade civil organizada para demonstrar aos parlamentares que o tema é de interesse de diversos segmentos da sociedade, os parlamentares também não terão essa percepção. Então, eu não coloco o problema disso no trabalho dos parlamentares, mas nesses grupos que têm por missão promover os interesses da sociedade brasileira relativos à defesa e tecnologia. Em relação ao artigo do nosso amigo General Soares, grande botafoguense, como eu, ele está corretíssimo. Ele tocou em diversos pontos e naquela abordagem ele está corretíssimo. Evidentemente que um artigo ali de, normalmente, 3.500, 4.000 caracteres, você não consegue colocar toda a densidade e complexidade dos problemas que afligem a base industrial de defesa. Ele mencionou diversos, que você colocou também aí, Caio, a imprevisibilidade orçamentária. Sem resolver essa questão da imprevisibilidade orçamentária, o industrial não consegue se organizar. Ele não consegue realizar um planejamento estratégico que contemple o desenvolvimento de projetos, produtos, contratação de pessoal, participação de processos de licitação internacional. Ele não tem essa capacidade. Esse é um fato. Mas essa é uma parte do problema. Diversas equações têm que se conjugar aí para que a gente tenha realmente uma resposta adequada. Nós temos uma questão muito grande que o Brasil ainda não conseguiu avançar, que é do problema de financiamentos e garantias às exportações. Cada exportação de produto de defesa precisa ter alguma forma de garantia, seja um bid bond ou o que for. Não existe exportação sem a garantia. E, normalmente, isso reflete o risco país. Quando uma empresa qualquer vai exportar, o prêmio que ela vai pagar será mais alto por causa do risco país, do risco Brasil, no caso. Então, esse também é um problema da equação. Agora, uma parte muito importante dessa equação aí também é a questão da ausência de uma cultura estratégica. O que é uma cultura estratégica? É pensar qual é o lugar do Brasil no mundo. Onde ou aonde nós iremos chegar? Em que horizonte temporal? Com que recursos e de que maneira? Esse é um tema que não é muito tratado no âmbito da administração pública federal, que perpassa diversas e diversas administrações, que contempla um trabalho conjunto de assuntos estratégicos, defesa, a economia, fazenda, a indústria, relações exteriores, enfim, todos
os atores realmente relevantes, indústria, mas contempla, sobretudo, a sociedade brasileira. O tema defesa, segurança e até indústria ainda não tem uma capilaridade muito grande, uma aceitação muito grande na sociedade. Quando se discute esse tema, normalmente não é pela agenda positiva, é pela eventual agenda negativa. Então, nós do Grupo ED viemos ao Brasil para tentar ajudar a mudar um pouco esse paradigma. Primeiro porque o nosso paradigma, como bem dito pelo Rodrigo, ele tem como premissa principal a parceria. O Grupo ED não está aqui para vender produtos a qualquer custo, empurrar produtos. Nós estamos para desenvolver capacidades, junto com as Forças Armadas brasileiras, as forças de segurança, o governo brasileiro e a indústria brasileira. É o famoso ganha-ganha. Eu não me recordo, e olha que eu tenho aí 32 anos, de um grupo ou empresa brasileira que tenha colocado dinheiro, recursos próprios para avançar nos projetos tecnológicos, nos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. Já fizemos isso, estamos fazendo e pretendemos fazer outras. Então, essa é uma premissa muito importante, premissa de parceria. Outra premissa importante é a geração de emprego e renda aqui no Brasil. Nós estamos fazendo um movimento contrário de outros grupos, que costumam, inclusive, levar os grandes cérebros para fora. Nós queremos trazer e manter no Brasil, justamente para que a gente mostre, evidentemente, o compromisso do grupo com esse projeto, com a sociedade brasileira. Essa é outra premissa muito importante. E a terceira premissa aí, importantíssima desse pilar é justamente ajudar a base industrial de defesa brasileira a alcançar um novo patamar. A base industrial, como bem mencionada pelo Rodrigo, se acostumou a pensar em soluções muito originais, muito criativas, mas esse é um elemento do problema. Nós temos que atacar não só a capacidade tecnológica, no sentido de reforçar, mas a capacidade de inserção internacional. Isso é extremamente importante. Hoje, as empresas com as quais nós estamos fazendo parceria participarão de processos licitatórios internacionais com o risco prêmio, o risco dos Emirados Árabes, que é um risco baixíssimo. Terão acesso a outros mercados, terão recursos para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e manufatura e comercialização. De nada adianta você ter propriedade intelectual se você não tem, primeiro, capacidade industrial de desenvolvimento e, segundo, de comercialização. Então, a gente vem para tentar ajudar a equacionar alguns desses gargalos. Uma outra questão que entendemos que é importante ser discutida nesta entrevista, temos identificado os problemas recorrentes na questão do financiamento ou dos financiamentos e das garantias de exportação. Isso é um assunto que tem demandado aí grandes movimentações de bastidores na base industrial de defesa brasileira. E também temos problemas recorrentes na questão do pouco acesso da base industrial de defesa brasileira a mercados internacionais. Se a solução é exportar, essa solução de exportação ela tem que vir acompanhada de algumas capacidades. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas dificuldades de pensar fora da caixa que a base industrial de defesa brasileira tem por limitações históricas que ainda cortam o voo de algumas empresas aqui no Brasil, empresas essas que têm produtos excelentes e faltam aquele último estímulo para sair do protótipo e passar para o produto acabado, para ser oferecido no mercado. Temos algumas empresas aqui no Brasil que estão há anos para concluir alguns projetos, como o ED Group, e pode trazer ferramentas que auxiliem na evolução desse quadro e também permitindo às empresas da base industrial de defesa brasileira maior penetração, visibilidade e acesso no mercado internacional, independente das composições externas que tanto nos atrapalham, dependendo da situação, do momento. Assim, Roberto, acho que o Marcos trouxe um ponto excelente que eu estava até pensando em comentar. E eu acho que o Marcos trouxe isso a vivo, assim, a ponta, porque a gente está vivendo isso muito agora, conversando com as empresas do Brasil. O Marcos do Brasil e aqui de Abu Dhabi. As empresas, elas
vamos dizer assim, do Parque Industrial de Defesa, tem produtos, tecnologias e capacidades super interessantes. Mas quando chega a nível de management, e quando eu chamo de management, é realmente pensar a longo prazo, é realmente pensar em governança, pensar como é trazer negócio, entendeu? Eu acho que a gente tem muito ainda que construir nas empresas de defesa. Eu acho que existe muito talvez canibalizando um pouco o jeito de gerenciar mesmo a empresa e pensando a curto prazo. Então, assim, o que a Edge pode trazer é esse pensamento mais a longo prazo, clientes, network, pensar em negócio, pensar como é que você conecta os dots mesmo, como é que você consegue linkar uma empresa a outra, como é que você consegue limpar um país a outro, uma necessidade com um produto, com um serviço. Então, eu acho que vamos dizer assim, esse perspicaz mesmo comercial e liderança e management, eu acho que é muito que a Edge pode trazer. E a gente vê que a gente já vem trazendo isso, né, Marcos? A gente tem alguns exemplos aí. E essa é a ideia, de continuar fazendo essa conexão. Não, exatamente isso aí. A gente entende que apenas as encomendas do Estado brasileiro são absolutamente insuficientes para que você dê carga para a indústria nacional. O que acontece é que, em vista dessa dificuldade, juntamente com a dificuldade de se exportar, de penetrar em outros mercados, de certa forma, a base industrial brasileira ela acabou pensando pequeno, não ampliando os seus horizontes e pensar de maneira global. Então, uma coisa que a gente tem trazido é justamente essa forma de se olhar de maneira diferente, a forma de se fazer negócios. Primeiro que não se pode pensar apenas em um produto específico, mas em soluções completas. Hoje o mercado determina isso. E você não pode pensar apenas em um projeto para atender um cliente em um mercado. Você tem que pensar em projetos complementares para atender diversos clientes em diversos mercados. E diversos mercados, eu estou falando de mercado global. Então, a gente tem trazido um pouco dessa experiência do Grupo Edge para aquelas empresas com as quais nós estamos fazendo algum tipo de parceria e falando, vai mudar de patamar. O seu horizonte não está mais aqui, Brasil. Não vai subir só para a América do Sul ou para a América Latina. Vamos pensar em círculos concêntricos, né? Todo o entorno geopolítico do Brasil, costa da África, mas também o Oriente Médio, a Ásia do Sul. Então, nós temos tentado trazer um pouco dessa expertise para o industrial brasileiro. Ou seja, é realmente uma forma de aperfeiçoamento da gestão. Não estou falando de profissionalização, são todos profissionais, muito profissionais, aliás, mas de aprimoramento dessa gestão, o que inclui, evidentemente, a questão de governança. Nós temos muitas empresas boas no Brasil, mas que são quase que empresas familiares. É preciso que elas passem por esse processo de maior profissionalização das suas instâncias administrativas e tenham o mundo como horizonte. Exato. E eu acho que é um ponto também, Roberto, se eu puder acrescentar, uma coisa que também a gente tem desenvolvido, e assim, é uma coisa relevante, tá? A gente sempre obviamente a gente tem muito orgulho como brasileiro, mas a gente acaba falando assim, a gente não tem orçamento, etc. Mas assim, vamos pegar a Marinha como exemplo. A Marinha brasileira é uma marinha sofisticada, entendeu? É uma marinha que tem relevância, entendeu? O desenvolvimento de submarino nuclear, os fuzileiros navais são sofisticados. Então a gente está falando aí de uma marinha que também, vamos dizer assim, sobreviveu em ciclos com um orçamento baixo, mas com um nível de sofisticação interessante. Então assim, uma coisa que a gente vê do lado da Edge, não só necessariamente a parceria com a marinha é de comprar e vender, mas assim, como é que você pode testar o nosso produto? Como é que você pode demonstrar que o nosso produto funciona na Amazônia? Como é que ele pode funcionar no Nordeste do Brasil, no Sul, que tem diferentes temperaturas? Então, assim, a gente vê que tem uma relevância de parceria e logo, logo,
vai escutar aí um novo anúncio da Edge, talvez semana que vem, que é realmente uma parceria onde esse grupo vai testar produtos e soluções da Edge de uma maneira extensiva, entendeu? E é isso que a gente está procurando, entendeu? Realmente trazer estresse no nosso produto e nos nossos sistemas. Exato. Deixa eu colocar 2 pontos rápidos aí, Caiafa. 2 pontos aí desse gancho que o Rodrigo, aproveitar esse gancho do Rodrigo, que é extremamente importante. Uma outra coisa que a Edge tem contribuído para mudar esse nosso paradigma aqui no Brasil é justamente essa filosofia de acelerar os tempos, né? Já que nós temos essa disposição de parceria, de colocar recursos, nós entendemos que nós não podemos ficar 10, 15 anos desenvolvendo um projeto. O projeto tem que estar pronto aí no horizonte de 2 anos, 2 anos e meio no mais tardar. E já pensando no produto que vai virar lá na frente, na sequência. Isso acontece muito com as empresas brasileiras. Em vista da falta de recursos, da imprevisibilidade orçamentária, você fica 10, 12, 14 anos desenvolvendo o projeto, quando está pronto, ele já está obsoleto. Isso para a gente não é cabível, aliás, é inconcebível. Então, é acelerar os tempos. Nós precisamos acompanhar sempre as necessidades, os novos paradigmas e produzir o estado da arte, pensando já em sua modernização. Então, essa é a filosofia que a gente traz para as empresas nacionais. Uma outra é flexibilidade. A gente sabe bem que quando um ramo das Forças Armadas, Força de Defesa, precisa de um produto, normalmente quem está vendendo quer vender aquilo que está na prateleira. Essa não é a nossa filosofia. Nós fazemos toda a customização necessária e arcamos com todos os encargos desse desenvolvimento. Mas não só isso. Nós temos recebido aí algumas demandas, bem nesse sentido que o Rodrigo falou. Olha, precisamos fazer a demonstração de um produto, queremos que você fiquem 20 dias com a gente lá na Amazônia, ou São Pedro da Aldeia, São Gabriel da Cachoeira, onde for, nós iremos. Lá estaremos para fazer a demonstração. E o feedback que a gente tem é que, na maioria das vezes, 90% a 95% dos casos, as outras empresas, outros grupos, não vão. Nós estaremos lá, porque temos absoluta confiança na qualidade das nossas soluções, temos essa capacidade de customização e flexibilidade e acreditamos no conceito da palavra parceria. Não, eu só queria complementar o último ponto do Marcos e voltando também esse ponto de usar esse test ground do Brasil, não só a nível de defesa, tá? Só para deixar bem claro, a gente também sente isso a nível de defensoria pública e toda a parte de law enforcement, né? A gente, até o Roberto comentou que o Marcos, eu e o resto do time, a gente esteve em São Paulo, é verdade, a gente esteve com o vice-governador de São Paulo, e muito desse tema que o Marcos trouxe foi comentado na reunião, que a maioria das empresas tenta empurrar o que está de prateleira. E assim, para a gente, e a Edge não é perfeita, a gente tem muita coisa para desenvolver, e se a gente conseguir desenvolver algo em São Paulo, isso aqui é o melhor lugar do mundo para você ter testar produtos para law enforcement, polícia, etc., do que São Paulo. Não tem lugar melhor, né? Você quer melhor vitrine que isso? Não pode, né? Então, assim, é aquela ideia de pensar realmente em parceria a longo prazo. Se fosse pensar a curto prazo, tem pouco que você tem, né? Produto que está na prateleira, mas não é a nossa filosofia. E outra coisa que eu acho que é interessante na Edge, nos meus 2 anos de Edge, a Edge é uma empresa que entende que ela não é perfeita, entendeu? É uma empresa que é uma empresa nova que tem muito a desenvolver. Mas essa ideia de desenvolver junto é bem importante. Isso é fundamental. Mas a gente tem conversado não apenas com o governo de São Paulo, nós tivemos com o governo federal, tivemos com o vice-presidente Alckmin, apresentamos um pouco dos nossos projetos, conversamos com o pessoal do Ministério da Indústria e Comércio sobre os nossos planos para o Brasil, e isso inclui prospecção de oportunidades de parcerias em outros lugares. Temos visto aí muita coisa no Rio de Janeiro, no entorno de Brasília, temos trabalhado com alguns parceiros, em Santa Catarina. Então, a ideia é que realmente o Brasil seja a grande base do Grupo Edge para atender a uma demanda represada em toda a América Latina.
todo o mundo, evidentemente, mas tendo o Brasil como a nossa base para isso e, como eu falei, círculos concêntricos, América do Sul, América Latina e se espalhando. Não ficaremos limitados a São Paulo, não, embora São Paulo em si seja uma grande potência, o 21º maior PIB do mundo, né? Estamos falando aí num estado com 46 milhões de pessoas, com um PIB de quase 700 bilhões de dólares. Então, não é nada desprezível, muito pelo contrário, tem um ambiente de negócios que é muito favorável a esse tipo de parceria. Obrigado, Roberto. Assim, eu acho que talvez um outro ponto relevante, trazendo um pouco o gancho da milha, e para o público e para quem acompanha a ED, a gente também está num desafio grande de olhar empresas fora dos Emirados. Então, vamos estar tendo um tsunami aí de aquisições que vão ser anunciadas aí nas próximas 2-3 semanas. E obviamente que a gente já fez algumas aquisições na Europa, algumas no Oriente Médio. Então, a ED, ela olha muito, da mesma maneira que olha a parceria de longo prazo com as Forças Armadas, ela olha a parceria de longo prazo também com empresas que tenham tecnologias diferenciadas no mercado e capacidades diferenciadas. Obviamente, empresas que culturalmente são próximas do que a gente espera. Então, isso é importante. Então, a gente vai ter anúncios relevantes aí nos próximos dias, nas próximas semanas, a nível de aquisição também. Então, outra coisa que eu vou deixar aí um pouco no ar para todo mundo pensar um pouquinho, mas eu acho que isso é relevante, faz parte da nossa estratégia, tá? Então, não necessariamente a gente vai desenvolver todas as capacidades dentro de casa, mas também olhar empresas que têm capacidades e culturalmente tem um fit interessante, né, com a ED e fazer investimento nessas empresas, entendeu? Trazer essas empresas para patamares diferentes, que é importante. Um outro ponto que eu e o Marcos, a gente tem também deslumbrado bastante a nível América Latina, que a gente não cobriu hoje, a gente pode cobrir com mais detalhes numa próxima volta, como que a gente pode trazer a parte de supply chain, ou a parte, vamos dizer assim, de fornecedor do Brasil para os contratos que a gente tem internacionais. Então, a gente tem alguns exemplos já a nível de, vamos dizer assim, de capacidades industriais do Brasil que a gente já tem comprado, tá, para contratos internacionais, e mais a gente vê que sempre quando a gente olha a cotação Brasil e outros lugares, o Brasil tem sempre um diferencial bem interessante. O Marcos, a gente está trabalhando aí num contrato enorme, na casa de centenas de milhões, que potencialmente a gente vai usar o Brasil como fornecedor. Então, eu acho que é um tema relevante também para a gente botar na pauta aí na próxima discussão. Eu gostaria de agradecer muito a discussão. Roberto, eu acho que você é bem relevante, o que você traz é de um tom super interessante, de bom humor e descontraído para um tema que é super importante e que você traz de uma maneira muito inteligente. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e ficou aí aberto para a gente conversar semana que vem, depois dos anúncios que vão vir em seguida. A nossa próxima pergunta, e já encaminhando para o fim da nossa entrevista, ela faz um gancho e pega um pouco a continuidade do que foi comentado com relação às forças de segurança, como, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e como comentado também sobre as parcerias que o ED Group tem estabelecido, sendo protagonista ao longo de todo o ano de 2023, e pelo que a gente tem visto e ouvido, isso é apenas o começo, né? Então, algumas características que eu elenquei aqui para fazer a pergunta, né? Eu vejo o time do ED Group como uma equipe de pessoas incansáveis, uma equipe de pessoas corajosas e uma equipe de empreendedores que conhecem bem o trabalho que tem que executar, que tem propostas sólidas e que realmente buscam parcerias que vão trazer realmente quebras de paradigmas importantes para a base industrial de defesa brasileira. O que vocês podem falar sobre isso, começando pelo Marcos Degô? Sim, nós somos incansáveis. Essas olheiras, esses cabelos brancos aqui
não são à toa, não, porque para implementar um projeto dessa natureza que a gente quer para o Brasil e para a América Latina, é preciso sacudir algumas placas tectônicas, aí isso causa um certo incômodo. Segundo ponto, somos corajosos porque nós temos realmente essa intenção de movimentar, de dar um novo vigor a algumas coisas que estavam paradas, a trazer uma nova filosofia para a indústria de defesa e segurança do Brasil, que inclua realmente outros segmentos, inteligência artificial, a parte de smart cities, enfim, tudo que possa ter uma aplicação realmente de útil para a sociedade, fora daquela ideia de vender, empurrar. Tá? E, finalmente, o terceiro ponto que você colocou, nós não estamos aqui para tirar o lugar de ninguém, para substituir ninguém, mas nós queremos mostrar que nós temos alguns elementos que nos diferenciam de outros grupos, de outras empresas, de outros países. Um desses elementos é a questão do lucro. Lucro é extremamente importante no setor privado. Não podemos esquecer que nós somos uma empresa do governo de Abu Dhabi, uma grande holding que congrega diversas empresas do governo de Abu Dhabi. O lucro é importante, mas mais importante do que o lucro é essa parceria ganha-ganha em termos de geração de capacidades. Ganha o Brasil, ganha a indústria brasileira, ganham os Emirados Árabes. Isso é um diferencial que poucos ou nenhum têm. E é justamente tendo por base essa filosofia que nós estamos construindo essa identidade do Brasil, que não é focada na empresa A, empresa B, empresa C, dentro do Grupo ED. É o Grupo ED como um grande parceiro provedor de soluções. É um grupo que, efetivamente, tem do alfinete ao foguete. Se você quiser armas e munições das mais modernas que existem, nós temos. Se precisar de plataformas autônomas, sejam aéreas, terrestres ou navais, nós também trabalhamos nessa área. Se precisar de smart weapons, também trabalhamos nessa área. Sempre de forma flexível, de forma a customizar as necessidades do nosso parceiro. Então, nós iniciamos a nossa caminhada, temos feito um trabalho muito grande, muito intenso aqui na América Latina, sobretudo Rodrigo e eu, mas isso é só o início. Então, o grupo, como você falou, veio para fincar raízes, tendo por base esse planejamento de longuíssimo prazo. E nós vamos em frente. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma entrevista para a Infodefensa e Canal Caiafa Master. E aproveitamos o ensejo e trazemos aqui a presença do digníssimo Galo Doido, já que no último final de semana tivemos a partida entre o Clube Atlético Mineiro, do qual sou emérito torcedor, e o Botafogo, que é o clube do nosso digníssimo Marcos Degô. O Atlético ganhou. Fazer o quê, né, chefe? Em casa a gente ganha mesmo. Então eu queria agradecer as presenças aqui do Marcos Degô, botafoguense, gentilmente nosso convidado, e o nosso outro convidado, Rodrigo Torres, pela participação direto dos Emirados Árabes Unidos, com uma diferença de 9 horas entre o horário aqui do Brasil e o horário nos Emirados. Agradecer aos senhores pela possibilidade de realizar esse trabalho dessa maneira como o público se acostumou a ver aqui no Infodefensa e aqui no canal Caiafa Master. O assunto é sério, mas não precisa ser chato. Agradeço enormemente ao ED Group, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto aqui no Brasil, pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. E lembrando aos senhores que o lema aqui é: vamos elevar o nível do debate do assunto defesa. É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que produzimos conteúdo autoral de qualidade para levar a melhor informação para você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje e uma boa noite. Parabéns, Roberto. Obrigado. Obrigado, Roberto. Um grande abraço a você e a sua audiência. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Forte abraço a todos. Até a próxima.